Nesse vídeo eu vou te trazer o que eu penso da M. Dias Branco, Auren, Soja 3 Boa Safra, Taurus, Cosan, Raizen e Braskem. Vem comigo. Indo direto ao ponto, começando com a M. Dias Branco, que é uma empresa que destruiu valor nos últimos 10 anos. Olha que coisa feia, M. Dias Branco. Nos últimos 10 anos, menos 50% de retorno. 5 anos, menos 40%. 2 anos, menos 36%. Um ano menos 39. Ou seja, uma empresa que destruiu o valor. Aí eu te pergunto, existe solução para essa empresa? Olhando aqui para o histórico de resultados, super longo, eu posso ver aqui o seguinte, ó. A empresa reportou lucro líquido em todos os anos. Nenhum ano sem lucro líquido. Isso mostra pra gente o seguinte, tá? Que aquela afirmação de que basta dar lucro que tá tudo certo, tá errado. Tá completamente errado. Por quê? Não basta dar lucro sempre. A empresa tem que apresentar ROI, ou ROIC de longo prazo, acima do custo de capital e consistentemente alto, com tendência de alta do lucro líquido. Esse filtro adicional faz toda a diferença. Vamos dar uma olhada no histórico de ROI e ROIC da M. Dias Branco? ROI, a partir de 2018, só ROI baixo. Abaixo de 13% é baixo. E aí não tem mágica, né? Não há mágica. Se eu entrego ROI baixo em um país onde o custo de capital é alto, inevitavelmente eu vou destruir valor. ROIC, baixo também, justamente a partir de 2018. O ROIC será mais baixo que o ROI mesmo. Ainda assim, precisa ser acima de 10% para ter chance de entregar valor. Valor econômico adicionado, ou seja, um valor acima do custo de capital. Tanto o custo da dívida, mais custo do equity, que é o retorno exigido pelos sócios para colocar o dinheiro no negócio. Agora, quando eu digo a solução, é o seguinte: há algum sinal de que essa empresa vai reverter essa tendência de baixa rentabilidade? E ainda, trata-se de uma empresa com uma baixa ou alta alavancagem financeira? Porque, viu, é o seguinte, ó. Aqui no caso da M. Dias Branco, quando a gente olha para o endividamento, relação dívida líquida sobre EBITDA, o indicador está negativo. Isso sinaliza pra gente que é uma empresa que provavelmente vai subsistir por vários e vários anos. Por quê? Porque sem endividamento, como que eu quebro? Pode acontecer se ocorrer um declínio total da atividade, mas aqui a gente está falando de uma empresa que com histórico alongado sempre deu lucro, então é altamente improvável, a não ser que ela comece a dar sucessivos prejuízos, e isso fazer com que a atividade se torne insustentável, mas isso levaria muito tempo. Então eu acredito na perpetuidade dessa empresa, especialmente porque ela está no negócio de consumo não cíclico, biscoitos e afins, setor alimentício. Agora, isso não basta para investir. Se eu tomar como pressuposto para colocar meu dinheiro em alguma coisa simplesmente aquele ativo não quebrar, pode ser que esse sacrifício de não consumir agora ou colocar em taxa livre de risco, né, que é Tesouro Selic, não compense, não compensa. Aqui no caso dessa empresa, o CDI bateu de lavada. Agora, eu preciso saber, será que daqui para frente o CDI vai continuar batendo de lavada? Porque a gente sabe que quando chega em determinado preço, fica difícil da empresa não entregar algum retorno, porque daí fica assim, absurdamente barato, né? Se eu chega num ponto em que meu dividend yield é superior ao CDI, aí, meu amigo, é só a ação não cair mais, que eu vou ganhar do CDI. A empresa nem precisa mais crescer o lucro, é isso que eu quero dizer, tá? Chega um momento que o preço é tão ridiculamente baixo que ele aguenta muito desaforo. Por quê? Porque só o dividend yield ou o earning yield, bastando que o lucro não caia mais, esse é o ponto, que mesmo que o lucro pare de crescer, fique estagnado, eu vou ganhar mais que o CDI. Como assim, Luan? Viu? Supondo aqui que o dividend yield seja de 13 ou 14%. E aí partindo do pressuposto de que o lucro não vai cair mais. O que você vai ganhar comprando a ação agora? Eu vou ganhar 13, 14% de yield. O CDI dá quanto? Historicamente não bate 11. Então você vai ganhar mais. Então esse é o ponto de pensar na solução de uma empresa. Aqui no caso, a alavancagem não tem. Então em termos de sobrevivência, claro que tem solução para essa empresa. E o dividend yield? Ah, o dividend yield é 6%, né? Mas a verdade é que eu preciso olhar para o earning yield, porque o dividend yield leva em conta o payout. Eu quero saber quanto que essa empresa entrega de lucro em relação ao seu preço. Aí é só indo para o resultado, né? Não tem outra solução. E olhando aqui para a M. Dias Branco, o resultado da empresa tá mal. Receita em queda, EBITDA em queda e geração de caixa em queda. Portanto, a ação poderia cair mais eventualmente. Agora, partindo do pressuposto de que a empresa não vai cair mais, o lucro líquido, ficando aí a 275 milhões ou 550 milhões no ano, supondo que feche dessa forma. 550 milhões no ano, eu tô falando do seguinte, ó, vamos comparar com o valor de mercado da empresa? Vamos comparar. O
valor de mercado atual é de 5,8 bilhões. Então, se eu dividir esse número pelo valor de mercado, eu estou falando de um lucro sobre o preço, nada mais é que o earn yield, tá? Porque aí se eu pegar o preço sobre o lucro, aí é o PL, de quase 10%. Então, hoje, se o lucro da empresa parar de cair, só andar de lado, eu vou ganhar quase 10. Dá para ganhar do CDI assim? Não sei. Agora, se o lucro estabilizar pelo menos em relação a 2025, batendo 570 milhões e crescer um pouquinho, vamos arredondar para 600, um leve melhoramento de M. Dias Branco, até olhando aí para o histórico de lucro da empresa, a gente viu que ela já chegou a 800 milhões em 23, em 2024 645, em 2025 até mais. Então, voltando, 600 milhões não é loucura de pensar, ela já lucrou mais 600 milhões em alguns momentos, lucrou em 2015 esse mesmo valor. Então, 600 dividido pelo valor de mercado, que de novo, qual é esse valor de mercado? Aqui no Investidor 10, basta clicar em empresa, ele vai te trazer aqui, 5,8 bilhões. Aí eu tô falando de um earn yield de 10%. O histórico do CDI é 10%. Então, eu me arrisco a dizer, e viu, tô sendo corajoso aqui porque as declarações que a gente faz na internet perpetuam, mas eu me arrisco a dizer que daqui pra frente, a partir desse preço de 17,25, o retorno que vai aparecer aqui será equivalente ou pode até superar um pouco o CDI. Ah, Lu, então eu vou comprar essa ação. Se tá óbvio assim, não tá óbvio. Por que não tá óbvio? Porque o CDI precisa cair para 10. Já é um pressuposto que não depende da gente. Segundo, o lucro não pode cair abaixo de 600 milhões. Outro pressuposto. E terceiro, é preciso que não haja alternativa de investimento com o mesmo risco e com retorno potencial maior. E a gente tem. Portanto, para quem tem carteira, tudo bem. Não é uma empresa que vai quebrar, como eu disse, mas eu não vejo como uma empresa de retornos atrativo. Por isso que não está na minha planilha de valor intrínseco. MDIA não está aqui. Então, na minha planilha de valor intrínseco, eu coloco uma filtragem daquilo que eu acredito. E se eu vejo que a empresa deixou de ser boa, a partir desses aspectos que eu estou trazendo aqui para você, eu retiro daqui. Agora, tratando de Auren, aí já é um case diferente. Porque aqui a gente está falando de uma empresa relativamente nova, que adquiriu os ativos da S Brasil, uma empresa que sequer paga dividendo e que o maior problema está no tamanho da dívida. Olha só, no último trimestre, a alavancagem financeira, medida pela relação dívida líquida sobre EBITDA ajustado, atingiu 5,3x, ante 5,2 em 31 de março de 26. E 4,8 em 30 de junho de 25, ou seja, o endividamento piorou. Nossa, Lô, mas uma empresa com esse tamanho de dívida é praticamente falência, né? Sim e não, depende. Depende do quê? Depende do risco operacional, da volatilidade do EBITDA. A gente está falando de uma empresa do setor elétrico, em que a volatilidade do EBITDA costuma não ser tão intensa. Então, é admissível eu chegar a ter 5 vezes de alavancagem. Por isso eu acho improvável a quebra de Auren. No caso da Auren, se você pega um endividamento desse numa empresa siderúrgica, é quebra. Não aqui. Olha como é relativo, por causa da previsibilidade da geração de caixa. Agora, essa empresa tem condições de entregar bons retornos? Tem, a hora que o juro despencar. A hora que esse danadinho aqui do juro futuro, estrutura a termo de taxa de juros pré, cair lá para os 8, 9%. Aí você vai ver essa empresa aqui se valorizando muito. Por quê? Quanto mais alavancada uma empresa, maior a sua correlação com a taxa de juros de longo prazo da economia. Só que, olha a fragilidade, eu dependo de uma queda substancial do juro para essa ação se valorizar bastante. Só que, de novo, eu quero saber se essa empresa pode entregar dividendos. Aí que mora a minha dúvida. Eu sou muito cético em relação à Auren no que toca a dividendo. Porque mesmo que a ação se valorize muito, eu vou ter um alto ganho de capital, por conta dessa correlação juro e tamanho da dívida. Empresas alavancadas se valorizam mais quando o juro cai. Agora, com esse tamanho de dívida, vai sobrar dinheiro como? Para distribuir para o sócio? Não, eu preciso priorizar os credores, sob pena de inviabilidade do negócio. Então, Auren, há solução em termos de valorização. Mas, pensando muito tempo na frente, eu vejo ela só pagando dividendo aqui vários e vários anos. E aí você vai ficar com uma ação do setor elétrico, que é para você receber dividendo, ter previsibilidade. Faz muito sentido, né? Tô falando que é para vender? Não tô falando que é para vender. Tô falando o seguinte, é uma boa compra? Não. É uma ação para você pensar em se desfazer no momento mais oportuno? Sim, pelo menos uma parte. O problema dessas ações que eu trouxe aqui não é nem você ter comprado essa ação. Todo mundo fica sujeito a incorrer em determinados erros. O problema é você ter comprado muito, ou seja, concentrou e agora não consegue sair. E mesmo que você tenha concentrado, acontece, a gente acaba errando. O problema é você não ter acompanhado de perto, verificado que ia dar ruim e ter saído de 90% da posição, para deixar apenas um percentual reduzido, amargar perdas por um longo período. Nunca perca dinheiro. Então, ativos perdedores você retira
ou reduz o tamanho da alocação. Porque se a alocação é reduzida, você não vai sofrer tanto até que o ativo se recupere. Esse é o jogo. Da mesma forma, ativo vencedor você continua comprando e não vende. É difícil, né? Existe um viés cognitivo chamado efeito de exposição, que é a nossa tendência de comprar mais ativo perdedor, abaixar o preço médio. Não vou abaixar o preço médio. É a maior cagada que você faz. Na verdade, você tem que reduzir o tamanho de posição concentrada em ativo ruim. Ao mesmo tempo em que a gente fica querendo vender rápido empresas que estão subindo. Outro erro, né? Outro erro. Na verdade, a empresa que está subindo não é na cotação. Eu tô falando subindo resultado. É pra gente aumentar a posição. Só não pode pagar caro demais. Essa é a cautela que a gente precisa ter. Comprando abaixo do valor intrínseco, você aumenta a sua chance em ativos vencedores de ter retornos consistentes ao longo do tempo. Então esse é meu ponto com o Audi, em linhas gerais. Aqui, comentários mais concisos, porque o foco é trazer um panorama geral, o principal ponto de cada um desses ativos aqui problemático. Agora, Boa Safra. O primeiro problema dela já está no fato de que ela fez a IPO, sendo um ativo cíclico, aqui em 2021. E dos mais de 20 IPOs que nós tivemos 40, somente 2 empresas da abertura, do preço de abertura da IPO em 2020 e 2021, até agora entregaram retorno. Ah, já sei, Caixa Seguridade, acertou. E a outra? Uma ação que talvez você nem conheça. Tem um vídeo na área de membros sobre ela. Horizon. Horizon, mano? Tiver interesse, tá lá na área de membros. Mas enfim, só 2 ações. O resto, uma delas, Boa Safra. E aqui, de novo, mora o problema da concentração. Tá vendo essa imagem aqui? É um cliente que recentemente contratou meu trabalho de consultor e ele acabou concentrando dessa maneira nessa ação. Ó, ele tem 165 mil papéis, quase 166 mil, a um custo médio de 10,30, ou seja, ele tem um custo de aquisição de mais de 1.600.000 e está perdendo 38%. Ele concentrou nessa ação. E por quê? Olha, eu me arrisco a dizer, aqui é chute, tô jogando da cartola, porque teve casa de análise recomendando, casa de análise de confiança, e essa casa de análise não deixou claro, a princípio, para os seus assinantes, né? Que é um tipo de ativo ultracíclico e que por isso você deveria não concentrar, mas ter um percentual reduzido em carteira. Porque se ao invés, vamos pensar, né, de ter concentrado, ele tivesse comprado um pouquinho, ele não teria problema agora. E aí chega para mim, eu não posso falar para ele reduzir posição agora. Como é que eu faço isso? Um prejuízo desse tamanho, num volume financeiro relevante. Eu só falaria se fosse uma empresa que eu não vejo solução. E aqui eu vejo, mas o problema é o aspecto temporal. Você vai ficar amargando perdas por muito tempo. E esse capital não sendo remunerado adequadamente, quando ele poderia estar sendo remunerado adequadamente simplesmente no Tesouro Selic, cuja oportunidade é brutal no tempo. Ou seja, o quanto que eu poderia ganhar no ativo mais seguro. Esse é o risco da concentração, especialmente ativo cíclico. Até porque, antes desse ativo se recuperar, você que investe, por exemplo, se você acabar falecendo, você morreu com o ativo dando 40% de perda. Essa é a questão do temporal. Ninguém vai falar isso pra você, tá? Ninguém vai falar isso pra você. Então, você não tá inscrito nesse canal, você é doido. Então, assim, Boa Safra tem solução? Tem dívida? Tem dívida? Vamos ver. Tem. Vamos até dar uma olhada com mais calma ali. Sempre confere como é que tá essa dívida no último release. E o ROI? Nossa, foi paulado esse ROI aqui atrás. Mas a partir de 2024 despencou. Típico de empresa cíclica. Só que esse ROI foi bem alto em anos anteriores. Então veja que é uma empresa que tem chance de entregar uma rentabilidade altíssima quando o ciclo melhorar. Mas por hora é perda, não tem jeito. E essa dívida aí, hein? Uma dívida alta, hein? É sempre bom conferir. Então, em termos de rentabilidade, a empresa é boa, só que é cíclica. Por isso, a necessidade de não concentração. Em termos de sobrevivência, é isso que eu quero saber. E aí, eu tenho que olhar para a alavancagem. Um filtro que poderia ter protegido o investidor teria sido simplesmente não ter investido em empresa com IPO muito recente, né? Ou investido pouco. Ó, dívida líquida consolidada, 619 milhões de reais. 619 milhões de reais versus o quanto a empresa pode entregar de resultado, que é o EBITDA, ó, ela tá entregando um EBITDA muito baixo, né? 154 milhões. Então a alavancagem dela passou de 4 vezes. Então é aí que mora o problema. O problema tá no endividamento. Então aqui há um risco de sobrevivência. Mas como eu disse, como é que você reduz posição num momento como esse? Eu diria que se ultrapassar 5 vezes EBITDA, vai ser o momento de repensar tamanho de posição. Inevitavelmente. É melhor perder esse tanto do que perder tudo, né? Então existe solução se a empresa conseguir reduzir o seu endividamento, e ela conseguiu. Se você compara a dívida líquida de 2025 com 2026, teve redução do endividamento. Então se continuar essa trajetória de redução, perfeito. Mas se voltar a subir, igual
igual o caso da Auren, aí é um problema, porque aqui você não tem o mesmo nível de previsibilidade ou de baixo risco operacional como o negócio da Auren. Negócio de sementes, agronegócio. Agora sobre a Taurus. Taurus é o seguinte, viu? Você acha que um negócio que depende altamente do governo, ele é frágil ou não é? Um negócio de arma de fogo, você acha que vai dar bom? No Brasil, só por aí, cara, é que o Barsi, falando, indicando a época, enganava, mesmo sem intenção. E aí a gente tá falando de outra empresa que destruiu o valor nos últimos 5 anos. Entregou isso aqui nos últimos 10 porque ela tinha se valorizado muito. Mas isso aqui, se continuar dessa forma, vai continuar sendo anulado esses retornos. Primeiro, histórico de resultado. Ó, ainda dá lucro. Então, tem solução de sobrevivência. Eu quero saber agora a dívida. Ó, a dívida tá alta. A dívida tá alta. Para um negócio sem previsibilidade, mas não é algo assim, vai quebrar. Não, mas tá alta. Rentabilidade, loucura, né? Momentos de altíssima rentabilidade e agora rentabilidade quase zerada. E no passado era negativa. Olha, não é um bom negócio isso aqui, viu? Tá aqui um negócio com alto nível de incerteza. Eu acho que vai quebrar? Não acho. Pelo menos não pelos próximos anos, se o endividamento não ultrapassar 4 vezes EBITDA, 4, 5 vezes. Mas é um negócio que depende altamente do governo. E é um negócio que só se provou no tempo, há pouco tempo, por um período muito curto e agora já está destruindo o valor de novo. Então, não tem consistência. É um negócio sem consistência. Então, não é um bom investimento. Agora, dependendo do nível de prejuízo que você tem, dá para guardar alguma recuperação. Por sorte. Aqui, meu amigo, é sorte pura, tá? Aqui é sorte pura. Vai ter que ter um fluxo muito grande de capital estrangeiro entrando, recuperando o ativo. Mas é o tipo de ativo que eu pensaria em sair em dado momento. Não dá para você pensar, é uma posição de longo prazo, Taurus. Olha o que você está falando para si mesmo. Reflete. Negócio de arma de fogo no Brasil, mesmo pensando em negócio no exterior, é insuficiente. Mas até aqui, ainda a gente está café com leite. Porque aí a gente entra no trio Cosan, Raízen e Braskem. Aí aqui, meu amigo, é só rezando. É só rezando. Eu tô brincando, mas é verdade. A Cosan ainda está liquidando ativos e resolvendo o problema. E ela, mas olha o tamanho da dívida. 8 vezes EBITDA, 20 vezes EBITDA. Os indicadores nem aguentam tamanha loucura, ó. 6 vezes EBITDA. Não tem, é assim. A gente nem precisa prosseguir muito na análise aqui dessas três. Não há solução para essas três. Aqui no caso da Braskem ainda você tem um controlador que pode ajudar, que não é bem controlador, mas nosso relevante, que é a Petrobras. Mas aqui são negócios altamente especulativos hoje em dia. E são negócios de prejuízo, né? Raízen reduziu o prejuízo só para 1,6 bilhão. Então esses três aqui, o resumo da ópera podem até se recuperar. Tudo é possível, mas nem tudo é provável. Provável que se recuperem? Não. Não existe mágica. A Cosan tem intenção declarada de ser liquidada. Então só por aqui já não vale investimento. E essas duas aqui, Braskem por causa dos seus investidores. Ela pode acabar se salvando. Mas você deveria evitar empresas de forte endividamento. Mas já tem carteira, o que eu faço agora? Olha, nem sei o que te dizer. Se você tem um percentual muito pequeno, deixa rolar agora. Porque provavelmente você está perdendo 70%, 80%. Se você está concentrado nesses ativos, o que eu vou falar? A minha posição aqui é complicada. Porque, assim, são ativos que obviamente tem que vender e não comprar. Mas para quem está perdendo muito, num percentual pequeno, compensa esperar, mas num percentual grande. Colocou 100 mil, tá com 20. Vamos pensar o seguinte, se eu resgatar 20 mil agora, sobrou. Se eu alocar, supondo que eu consiga ganhar 12% ao ano em ativos seguros, em 6 anos eu recupero meu capital. Recupero não, eu vou dobrar o capital. Nossa, meu, são vários e vários anos, né? Porque eu preciso sair de 20 para 100, 400%. Na verdade, praticamente irrecuperável. Porque a cada 6 anos, entre 5 a 6 anos, dependendo da rentabilidade que você consiga em ativos conservadores, você vai dobrar o capital. Mas sair de 20 para 100, você precisa de 400%. Então você vai precisar aí entre 15 a 20 anos. Eu diria que 20 anos. 20 anos, olha, viu? Não tem nem como recomendar. No final das contas, se você está nessa situação, ou você aceita essa perda permanente de capital, você deveria ter reduzido a posição, ou você deixa rolar, porque agora recuperar isso aí vai levar de 15 a 20 anos em ativos conservadores. Só que eu não acredito nessas empresas. Então, para essas três aqui, solução não há. Agora, elas podem se valorizar, podem disparar, podem. É isso aqui, ó. A brincadeira tá aqui, ó. É juro. Aí você tá nessa vulnerabilidade do juro. E de novo, nenhuma dessas empresas estão na minha planilha de valor intrínseco, que você acompanha onde? Na minha área de membros. Lá você tem acesso a essa planilha atualizada recorrentemente, pelo menos trimestralmente, de acordo com o resultado das empresas.
empresas. Aqui vai ter as ações que eu tenho na minha carteira pessoal de ações, também aquelas que eu mais acompanho. Você vai ter acesso ainda a postagens exclusivas, eu faço algum aporte, algum movimento na minha carteira e posto para os membros. Há mais de 100 vídeos exclusivos. A minha carteira de investidor 10. E em relação aos vídeos exclusivos, tá aí, ó. Trouxe sobre temas que o membro pede, eu vou lá e vejo, olha, vale a pena trazer? Eu vou lá e trago. Então, Banco ABC, EZTEC, JHSF, ó, Lojas Renner, que também foi sugestão de membro. Tratei da Unifique, Grupo Mateus, Sanepar, Multiplan, uma série, ó, Banco Inter, vários ativos aqui e também de aportes que eu faço, né? Então, olha só, aportei nessas duas ações novas para a minha carteira. Então, você tem vídeo de aporte e até de fundo imobiliário, se você gosta também de fundos imobiliários. Você pode cancelar a qualquer momento, é menos de R$1 por dia e você vai receber mais recomendações aqui do canal também, podendo cancelar a qualquer momento. Agora, se não for o seu momento também, não tem problema, uma hora você se torna membro, vai conhecendo mais, vai assistindo mais vídeo, te vai estreitando relação aqui, não tem problema. Qualquer dúvida ou sugestão, só comentar aqui embaixo.